Prazer enorme estar com todos vocês mais uma vez do 100% nas leis. Gente, eu dei uma aula sobre o artigo 254 e 259 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E eu vou resumir essa aula agora para você que não teve a oportunidade de assistir. Lembrando bem, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula é para você que vai estudar para ser do Detran ou da Polícia Rodoviária Federal. Você que é pedestre, que passa, que todo dia tem que passar a pé nas pistas, nas BR ou nas rodovias. E para você também que muitas vezes vai dirigir, porque muitas vezes as pessoas colocam culpa nos motoristas de carro, de ônibus, de caminhão, enfim, e muitas vezes defende o pedestre. Mas hoje eu vou falar quais são as infrações que o pedestre comete no trânsito. Exatamente isso. As infrações penais de trânsito que o pedestre comete em pista, em avenidas, em BR, em rodovias. Lembrando bem, se você vai me assistir pelo 100% na lei, gente, pelo YouTube, no caso, você que não teve a oportunidade de assistir por outro meio social, pelo YouTube, você se inscreve, ativa o sino de notificações, que essas aulas vão chegar até você. E lembrando, todos os contatos e grupos do WhatsApp eu vou mandar para cada um, nos grupos e no privado. Bom, gente, aula de hoje. Para você que me vê por televisão, tá aqui a aula resumida e objetiva. Artigo 254 e 259 do CTB. Tracinho. 6 infrações que o pedestre comete no trânsito. Exatamente isso. Aqui, para você que está me assistindo, que no caso pelo outros meios sociais ou pelo YouTube, está aqui, ó, artigo 254, entendeu? E 259 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Ao lado aqui do título vai ter um V e vai ter todo o relatório da aula e os principais pontos. Bom, primeiro lugar, o que fala o artigo 254 do CTB? Ele relaciona as 6 condutas praticadas pelos pedestres que são consideradas infrações penais. Isso mesmo, infrações penais do trânsito. Às vezes, as pessoas culpam lá o motorista do ônibus, do caminhão, de um carro, o piloto de uma moto. É claro que eles erram, às vezes sim. Mas muitas vezes os pedestres também cometem crime de trânsito, é o que eu vou falar hoje. Vamos lá. O que seria essas condutas praticadas pelos pedestres no trânsito que são consideradas infrações penais? Vou falar a primeira. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento. O que é pista de rolamento? Nada mais é do que as estradas e vias que servem para tráfego de carros, motos e veículos. Em resumo, é aquilo que é chamado de rodovia. Vamos lá, a primeira infração que um pedestre comete é quando ele permanece ou anda nas pistas de rolamento. Por quê, gente? Porque se você pegar bem, gente, aquelas rodovias geralmente que ligam um estado para o outro. É lógico que ali dificilmente tu vai ver sinal, verde, amarelo ou vermelho, dificilmente vai ver faixa de pedestre, porque rodovia geralmente é aquelas pistas que ligam um estado ao outro. Liga o DF muitas vezes com Goiás, liga o Goiás com a Bahia, liga São Paulo com Minas Gerais. Nessas rodovias, geralmente ela é específica só para transitar o quê? Carro, motos e veículos em geral, caminhão, etc, etc. Que são essas estradas e vias que servem para tráfego só de carro. Aí um exemplo, uma rodovia lotada, cheia de carro, cheia de caminhão. O que o pedestre quer passar lá? Se ele inventar de passar ali, no caso, nessas pistas de rolamento, que são vias e rodovias, no caso, o que acontece? Ele corre um grande risco de sofrer um acidente e, se depender da gravidade do caso, até perder a vida. Então a primeira infração penal é essa. Em rodovia, que liga um estado ao outro, ou esse tipo de pista que só trafega carro, moto, veículo, caminhão, ônibus, enfim. Gente, eu não aconselho nenhum pedestre passar, até porque se passar
está cometendo ali uma infração, né? No caso como eu já falei aqui, é considerado uma infração penal ali de trânsito praticada pelo pedestre, uma vez que não vai ter passarela, que não vai ter faixa de pedestre para ele passar, e se ele inventar de passar, ele coloca até a integridade física dele, a própria vida em risco. Segundo, permanecer ou andar nas pistas, cruzar a pista nos viadutos, pontes ou túnel. Gente, pelo amor de Deus, é outra coisa. Vou dar um exemplo aqui, quem é do Distrito Federal. Não tem a ponte JK que liga ali o plano piloto com o Paranoá? O que diabo se abaixo tem um rio, se abaixo tem um lago Paranoá, desculpa, enorme fundo, uma pessoa vai inventar de passar numa ponte? Primeiro que ali não tem sinal, não tem faixa de pedestre, se a pessoa passar ali é uma infração de trânsito. Porque aquela ponte, quando passa, transita carro, moto, caminhão, ônibus, ela não é designada para um pedestre a pé passar por ali. Porque não vai ter passarela, porque não vai ter faixa de pedestre. E se ele for inventar de passar numa ponte ali, além de ser acidentado, se fosse esquivar do carro, vai ter que se jogar dentro do lago Paranoá, igual eu falei aqui. Ou seja, a pessoa pode morrer e até perder a vida, como já teve relatos disso aqui no Distrito Federal. Isso é o principal ponto. Segundo, gente, que eu já falei aqui, é cruzar a pista nos viadutos. O que é viaduto, gente? Eu não sei se você já viu, igual tem viaduto, é assim, tem uma pista embaixo, ou seja, tem aquela em cima, que se o pedestre for inventar de passar ali, é muito carro que passa, ele pode comprometer a vida. Se ele se esquivar do carro, ele vai ter que pular e lá embaixo vai ter uma pista já o esperando, ou seja, a pessoa pula, pode cair, se machucar, morrer, se não morrer, na pista de baixo do viaduto que é em cima, na pista de baixo vai ter outros carros passando, caminhão, e pode atropelar a pessoa e a pessoa perder a vida também. Então isso é considerado também infrações de trânsito praticada pelo pedestre no caso. Pontes, já falei, viadutos e túnel. O que é túnel, gente? É igual tem nesses estados quando tem aquelas pistas que é coberta em cima, você entra debaixo de um túnel. Igual aqui no Distrito Federal, um túnel que eu vou dar um exemplo é o Eixo Monumental. No Rio de Janeiro tem aqueles que dá acesso do centro do Rio de Janeiro para aquelas favelas. Que diabo uma pessoa vai inventar de passar ali a pé, correndo o risco de ser atropelada, correndo o risco de ser morta, e se ela se esquivar de um carro, o túnel é fechado. Ela vai ser oprimida, esmagada, acidentada e pode até morrer ali também, no caso, no trânsito. Terceira infração penal que um pedestre comete no trânsito, no caso. Atravessar a via no cruzamento. Sabe o que é essas pistas de cruzamento? Cruzamento é assim, tem aquela pista que o carro vai reto, mas já tem aqueles que vêm cruzado assim. Quando o sinal fecha para um carro que está reto passar, já tem o outro para descer. É tipo uma pista no formato do X, indo e voltando. Vamos dar um exemplo. Vou usar o exemplo de Ceilândia, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Bem no centro tem pistas que é cruzamento. Como assim? Se você pegar Hélio Prates ali, ela vai reto, os carros vai. Ou seja, Hélio Prates, quem está descendo, ou quem está vindo da Hélio Prates, vindo de Taguatinga do plano para Ceilândia pela Hélio Prates, ou está descendo da Ceilândia para Taguatinga, plano pela Hélio Prates, e aquelas que vai da Ceilândia Sul e da Ceilândia Norte, indo e voltando. Ali é pista de cruzamento no formato de X. E outros estados também tem isso. Se a pessoa passar por ali, é um risco que ela corre. Por quê? Porque quando o sinal está fechado para alguém reto, o que vem no ângulo diferente vai estar aberto. Então a pessoa corre risco de todo jeito. Então não é aconselhável o pedestre passar, porque isso também é considerado infração de trânsito ali no caso. Eu falei a 1, 2, 3 e 4, agora eu vou para a quinta e já vou para a sexta e encerro. A quinta, utilizar a via para agrupamento sem licença. Gente, o que é agrupamento? Vou ensinar para vocês. Conforme o CTB, é considerado infração leve. É proibido o pedestre utilizar a via em agrupamento que perturbe trânsito, prática de esporte e desfile. O que acontece? Quantos idiotas que não tem, que muitas vezes ali
Igual tem gente que quer desfilar de bicicleta, vê um grupo de ciclista, aí quer passar ali nas pistas BR, rodovia, desfilando de bicicleta. Entendeu? É considerado um crime de trânsito, sim. Por quê? Porque isso é considerado, como tá aqui que eu li para vocês, o que é utilizar a via para agrupamentos sem licença. Se a pessoa, um exemplo, ela conseguir a licença, o ciclista para desfilar de bicicleta, motoqueiro para desfilar de moto, beleza, tá tudo dentro da legalidade, da lei, é lícito. Agora, quando é ilícito? Quando a pessoa inventa ali, vai juntar uma turma de motoqueiro, vai juntar uma turma de ciclista e vai passear, vai desfilar e atrapalha o trânsito, atrapalha quem tem que dirigir de carro, quem depende de ônibus para ir para o serviço. Por quê? Porque eles vão congestionar, vão bagunçar o trânsito. Ou seja, uma vez eles não tendo licença, eles tomam o espaço do motorista de ônibus, de quem pega ônibus, do motorista de carro, do piloto de moto que vai trabalhar, quem usa seu veículo, seu carro para trabalhar e etc. Porque isso é quando é sem licença que é considerado infração de trânsito. Quando não é considerado infração de trânsito, é quando a pessoa ela pede a licença. E uma vez pedindo a licença para algum evento, seja ele de LGBT, religioso, seja ele de futebol, etc, etc, com a licença se torna lícito, porque a pista é interditada e ela fica disponível só para ciclistas, só para motoqueiro, só para torcedores de futebol e etc, ou para manifestantes tratando-se de política. Agora, quando não tem licença, que a pessoa vai manifestar, vai tomar de conta das ruas, ela não tem licença jurídica, nem pelas leis de trânsito, nem ordem judicial, para juntar uma equipe de ciclista, de motoqueiro, ou de torcida organizada de futebol, ou de brasileiro, jovem, adulto, adolescente, que vai manifestar pelo país sem licença, é infração penal, sem licença jurídica e do Estado e do governo do Estado, que for, pode ser de Brasília ou de qualquer lugar do país, se torna um crime, porque vai bagunçar o trânsito e vai atrapalhar a rotatividade, a condução dos carros, das motos, dos ônibus, caminhões e veículos, seja em avenida, seja em rodovia, seja em BR, ou seja em pistas normais. A quinta. E a última, gente, como é que fala? A sexta. Andar fora das passagens. É aí onde muito pedestre erra, gente. Que ele anda fora das passagens. Um exemplo. Por isso que muitas vezes vocês vê o cara cometendo um crime ali, acontecendo, desculpa, um acidente de trânsito, e o juiz muitas vezes ele não pune o motorista do carro, nem o piloto da moto, nem o motorista do ônibus, nem o condutor do caminhão. Por quê? Porque tudo tem uma apuração. Claro que existe motorista que dirige embriagado, existe condutores de moto que dirigem embriagado, de caminhão, de ônibus, de carro, sim. Aí eles são errados. Agora eu estou falando quando o pedestre é errado. Muitas vezes ele anda fora das passagens. O que é fora das passagens? Um exemplo. Tá ali numa pista, numa avenida normal. Vamos dar um exemplo no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Goiânia, no centro de Brasília, no centro de Porto Alegre. Tá falando que o pedestre tem que passar na faixa. Aí o pedestre quer passar fora da faixa de pedestre. Não está correndo risco? Então, quando o pedestre ele passa numa pista, numa rodovia, no viaduto, fora da faixa de pedestre, é considerado uma infração de trânsito. Ou tem a passarela para ele ou ela passa lá em cima. O pedestre, o ser humano, a pessoa física, a pessoa passa no meio dos carros, corre entre os carros, correndo o risco de ser acidentada, ser atropelada, se machucar, ficar aleijado ou até morrer. Mas a pessoa ela não passa pelas passarelas. É considerado infração de trânsito também, é crime praticado pelo pedestre, segundo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então você pedestre que não quer cometer esse crime de andar fora das passagens, tá numa pista, tá no viaduto, tá no centro de uma cidade ou não, faixa de pedestre. Não tem faixa de pedestre? É numa BR, tem aquela passarela, passa pela passarela, porque lá é o lugar do pedestre passar dentro da legalidade. Eu falei sobre o artigo 254 e agora eu vou falar sobre o artigo, no caso, 259 do CTB. Que é o quê? Que quando a pessoa comete uma infração leve, gera 3 pontos na carteira e o valor é cobrado
de R$ 88,38. Ou seja, a pessoa perde 3 pontos da carteira dela na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Se for a primeira vez que ela comete uma infração de trânsito, no caso, se for o pedestre e estiver cometendo um crime de trânsito e ele errar, o pedestre errar e tiver carteira, o Detran descobrir, ou a polícia, se Deus livre acontecer um acidente e não morrer, a pessoa ela é punida por essa infração leve e o valor é cobrado de R$ 88,38 para a pessoa que é pedestre, que passa ou que comete crime. Ou então, se o motorista estiver errado, ele estiver dirigindo e atropelar o pedestre passou na passarela, o pedestre está certo, um exemplo, passou na faixa de pedestre, o motorista atropela, o motorista também pode perder 3 pontos na carteira e é cobrado R$ 88,38. Quando a parte é errada, seja o motorista e se for o pedestre, mesma coisa, até porque o resumo dessa aula que eu estou dando é quando o pedestre comete as infrações de trânsito. E para concluir aqui, gente, quando só o pedestre é errado, gente, o que é considerado infração leve dessas 6 que eu citei? Vou dar um exemplo de uma. Infração, conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, infração leve, 50% é proibido o pedestre utilizar a via em agrupamento que perturbe trânsito, prática de esporte ou desfile. O que eu falei? Aquele exemplo que eu dei, pessoa que vai desfilar, que vai manifestar, que vai assistir jogo de futebol, que se reúne num grupo de motoqueiro, de ciclistas, sem a licença do Estado, sem a licença do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, sem ordem judicial, eles resolvem fazer isso. Isso é considerado uma infração leve. E qual é o valor da multa? É de R$ 44,19 que o pedestre que cometeu esse crime tem que pagar para o Estado. Se for motoqueiro, se for caminhoneiro, sem licença do Estado, ele resolver fechar o trânsito, rodovia, BR, viaduto, ou avenida normal, ou pista normal. Se for ali também pessoas ali, caminhoneiro que eu falo a pé no caso, ou se for ali pedestre que muitas vezes ali, então indo para a partida do jogo do Flamengo, igual aqui no Estádio Nacional em Brasília, para concluir. Quando tem jogo do Palmeiras e do Flamengo, quando eles jogam contra outro time, aqui é a única vez que lota aqui em Brasília o Estádio Nacional no plano piloto é quando vem jogar o Flamengo ou o Palmeiras, de torcida. Aí tem muitos lá, que muitas vezes sem licença, sem ordem judicial, eles fecham o trânsito, as torcidas organizadas e tudo. Acontece isso, infelizmente. Então eles não estão cometendo ali, eles estão causando agrupamento que perturba o trânsito, porque atrapalha quem tem que trabalhar. Agora, com licença judicial do Estado e do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, eles podem fazer isso. Mesma coisa, um pedestre LGBT, um pedestre que é a favor do Bolsonaro, a favor do Lula, de qualquer outro partido político, vai lá perturbar o trânsito sem ordem judicial e violando as leis do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ou não tem a licença para fazer aquilo. É crime e pode pagar a multa de R$ 44,19, que é considerado infração leve segundo o CTB. Quando não tem licença judicial do Estado, do governo, no caso de qualquer lugar do Brasil, estou dando exemplo de Brasília, mas serve qualquer lugar do país, que o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, vale para todo o Brasil e principalmente, gente, tem que ter ordem judicial para isso. Ordem do Estado, do governo, ordem judicial e ordem pela lei do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Aula curta, rápida, objetiva, resumido. Bom domingo para todos. Tchau, tchau.